Olá, tudo bem? O engenheiro Renan, lá do Rio de Janeiro, que está fazendo o curso de perito judicial online, ele me enviou as seguintes perguntas. E achei interessante responder em vídeo, porque são perguntas muito interessantes, são pertinentes e muita gente deve ter as mesmas dúvidas. Portanto, vou responder lá aqui em vídeo e aberto ao público para dar uma força aí para a rapaziada aí. Vamos lá. A primeira pergunta, ele diz assim: no laudo de uma clínica odontológica que você disponibiliza no curso, o perito diz que não fez a coleta dos agentes químicos por ser muito oneroso para ele. Isto é comum na coleta de agentes químicos? Minha resposta: é muito comum, Renan. A grande maioria dos peritos, naquelas perícias em que o empregado pede adicional de insalubridade por exposição a agentes químicos relacionados no anexo 11, a grande maioria dos peritos não realiza a medição, não realiza a quantificação, não realiza a dosagem da concentração daquele agente químico no ambiente de trabalho. E o anexo 11 da NR15 relaciona os agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada pelo limite de tolerância. Então, quando alguém diz que está exposto, por exemplo, ao formaldeído, tem que se ir até o ambiente de trabalho, fazer uma coleta desse agente químico, enviar para o laboratório, receber o laudo, analisar a concentração daquela amostra e comparar com os limites de tolerância lá do anexo 11 da NR15. Se as amostras do laboratório demonstrarem que os níveis da amostragem estão acima do limite de tolerância, seja em ppm ou miligramas por metro cúbico, o ambiente será considerado insalubre. Agora, no entanto, o perito tem que analisar se a exposição do empregado é insalubre e lhe garante o direito à insalubridade. Como assim, Zeca? Ora, você pode ter um ambiente insalubre e a exposição não ser insalubre, o empregado não ter o direito à insalubridade, em razão da existência de EPC ou de EPI. No caso aí, é evidente que não existe EPC se o limite de tolerância foi ultrapassado lá naquela amostra da exposição, não é mesmo? Então, constatado no laudo do laboratório concentração acima do limite de tolerância, o perito tem que verificar se o equipamento de proteção individual, o protetor respiratório é eficaz, elimina ou neutraliza a insalubridade. Não se fala em adicional de insalubridade, tá? Agora, voltando propriamente ao assunto, Renan, a grande maioria dos peritos não realiza a análise da concentração. Por que não realiza? Primeiro, porque boa parte não sabe fazer, não entende. Segundo, porque nos quesitos elaborados pelas partes não há nenhum deles questionando o perito sobre a concentração, sobre a amostragem, sobre o laboratório. Em terceiro lugar, pelas razões dos custos. Quem é que paga esses custos de laboratório? Todos esses assuntos de quem paga, quem não paga, estão lá numa das aulas do curso de perícia judicial online. E é um assunto que a gente debate bastante em sala de aula. Ok? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta também é bem comum e muita gente me faz, seja no curso presencial ou através de e-mail no curso online.
É sobre a terceirização dentro da perícia judicial. Ele escreveu assim: eu posso terceirizar alguma medição? Eu acabei de comprar 2 aparelhos caros, o dosímetro e o medidor de estresse térmico, pois essas medições foram as mais solicitadas até o momento. Ainda não me foi solicitado, mas eu ainda não possuo uma bomba de coleta de agentes químicos, a bomba gravimétrica, né? E gostaria de saber se eu posso terceirizar essa medição. Pode sim, pode terceirizar todas as medições. Você só não pode terceirizar a perícia, né? Passar a tua perícia para um outro engenheiro. Então você pode terceirizar a dosimetria de ruído, cálculo de BUTG, coletas de agentes químicos, medição da aceleração na vibração. Você pode terceirizar tudo. Não vou perguntar aqui agora, né, quem é que vai pagar essa terceirização. A princípio, o custo, o ônus da prova é do empregado, mas na Justiça do Trabalho é um tanto que complicado esse assunto. O perito não vai pagar do próprio bolso, a Justiça do Trabalho também não vai pagar. Então, lá no nosso curso presencial, nós discutimos esse assunto e tem uma saída, não é? Quem é que vai pagar? Então, você pode terceirizar, tá? Quem vai pagar aí é outra história, tá certo? Vamos à pergunta número 3. Eu posso utilizar testemunhas para descrever o real local e tempo de atuação do empregado? Pois essas informações influenciam no período de descanso, nos cálculos do IBUTG e ruído. Ou eu teria que fazer o cálculo para todas as hipóteses? Veja bem, aqui você está falando de cálculo de IBUTG e de ruído, não é? Para você fazer o cálculo do IBUTG, você tem que definir o ciclo de trabalho durante 1 hora. Quantos minutos trabalha, quantos minutos descansa, e aí aplicar aquele quadro 1 lá do anexo 3, né, da NR15. E o empregado, no momento em que você está fazendo uma entrevista, ele pode desvirtuar essa informação, querer passar para o perito as informações fora da verdade, aumentar o seu tempo de processo de trabalho, diminuir o tempo de descanso. Muitas vezes o empregado pode fazer isso de causa pensada, orientada pelo advogado, orientada pelo assistente técnico. E naquele momento ali das diligências, quando o empregado diz, eu trabalhava 10 minutos e descansava 2. Eu trabalhava 8 e descansava 4. Aí o representante da empresa diz assim, não é verdade. Você trabalhava 4 e descansava 8. Então se estabelece uma controvérsia. E aí o perito tem que ter definido quantos minutos trabalhava e quanto descansava. Porque só assim ele vai conseguir fazer o cálculo do IBUTG. E se havia descanso, se não havia descanso, isso vai interferir no cálculo ao final, se haverá necessidade do cálculo da taxa de metabolismo, se havia um descanso em outro local, fora do local de trabalho. E aí essas controvérsias, o perito tem que estabelecer, tem que resolver ali naquele momento. Aí o perito pode chamar testemunhas. Já disse em várias aulas, nos cursos online, no curso presencial, que é vedado ao perito tomar prova testemunhal, mas referente à jornada de trabalho, contrato de trabalho, entrega e o uso de equipamentos de proteção. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 473, o perito pode ouvir testemunhas. E essas testemunhas, nesse caso, estão perfeitamente de acordo com o que estabelece esse parágrafo do artigo 473. São testemunhas relacionadas
com a análise técnica, com a produção da prova pericial. Então pode sim, tranquilamente, tá certo? Agora, em relação ao ruído, evidentemente que você tem que fazer separado, não é? E naquele momento do descanso, se é num outro local aonde a incidência do ruído é diferente, é menor, isso vai aparecer, evidentemente, vai modificar a média ponderada, a dose do ruído. Mas se você está fazendo uma dosimetria correta e o empregado está o tempo todo com o dosímetro, não vai interferir no resultado do cálculo do IBUTG em relação ao ruído, né? Ok? Vamos para a próxima. Na pergunta número 4, o colega faz a seguinte questão. Em um de seus vídeos, você disse que o IBUTG é somente para fontes de calor artificiais. Um galpão que esquenta muito devido à sua má construção seria um local para se calcular o IBUTG ou também seria um lugar de fonte de calor natural? Pois o que esquenta o galpão seria a má dissipação dos raios UV do sol. Legal, pergunta também bastante corriqueira. Na verdade, você mesmo já deu a resposta aí, né? Mas vamos lá. O anexo 3 da NR15 e a NHO06, com a sua metodologia, são direcionados para o cálculo do IBUTG em calor radiante de fonte artificial. Toda a metodologia, aquele cálculo do ciclo de trabalho durante uma hora, se descansava no local de trabalho, fora do local de trabalho. Esse cálculo do ciclo de trabalho, que se repete durante toda a jornada, dentro de um tipo de exposição ao calor, que se repete aquele ciclo de uma hora durante a jornada diária, durante a semana, durante o mês, aquela fonte de calor, ela será constante. Hoje, amanhã, depois, no inverno, no verão, na primavera. Então, toda a metodologia de cálculo do IBUTG, do anexo 3, da NR15 e da NHO06 são para cálculo de calor artificial. E a situação que existe aí de medição de calor dos raios solares a céu aberto é uma construção mágica, mandrake lá dos velhinhos do TST, né, que mandaram fazer o cálculo do IBUTG para a exposição da luz solar. Procura lá no meu canal que tem uma aula sobre esse assunto, né? Tá bom? Então, o IBUTG, do meu ponto de vista, é válido somente para calor artificial. Valeu? A pergunta número 5, ele diz: EPIs para radiação solar eliminam o adicional de insalubridade? Exemplo, chapéu de palha, protetor solar, etc. Fico na dúvida, pois para mim esses EPIs não eliminam por completo o contato com o agente insalubre. Olha só, a questão da radiação não ionizante, aqui no caso pelos raios ultravioletas, é meio complexa porque se trata de uma avaliação qualitativa. E se nós pegarmos lá no início da NR15, o item 15.3.4, fica definido que se o EPI minimizar ou neutralizar o agente insalubre, cessa a obrigação da empresa ao pagamento do adicional de insalubridade. Então, se a empresa fornece o EPI adequado, seja através de chapéu de palha, chapéu de aba turca, protetor solar, e
esses equipamentos, esses produtos, do caso do protetor solar, elimina ou minimiza o agente insalubre, de acordo com 15.3.4, cessa a obrigação do pagamento do adicional de insalubridade. Mas por se tratar de uma análise qualitativa, permite ao perito uma subjetividade enorme. Então, para uma mesma situação, dois peritos podem ter interpretações diferentes. E aí, durma-se com um barulho desse, tá? Então, mas resumindo, se o EPI for eficaz, elimina, neutraliza e cessa a obrigação do pagamento, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e das respostas. E quem tiver perguntas e quer uma resposta, me manda aqui nesse e-mail que eu vou te responder, tá certo? Tchau!